Quando pensamos na palavra samurai, o que vem à mente? Um guerreiro nobre, mestre da espada, com um código de honra inabalável, certo? Pois é. Mas e se essa imagem, essa que temos na cabeça, for mais mito do que realidade? A base de todo o mito do samurai começa com uma palavra muito forte: honra. A ideia de um guerreiro que prefere a morte à desonra é, sem dúvida, a pedra angular de toda a lenda. É a primeira coisa que nos vem à cabeça. A essa honra a gente soma a lealdade, uma devoção que se diz ser absoluta ao seu senhor, algo que supostamente nunca, em nenhuma circunstância, poderia vacilar. É o segundo pilar que sustenta essa figura lendária. E para amarrar tudo isso, temos a palavra que une tudo: Bushido, o caminho do guerreiro. O código que, teoricamente, governava cada ação do samurai. Honra, lealdade, disciplina. Soa perfeito, não é? Mas a questão é, será que foi mesmo assim? Então, é exatamente isso que vamos fazer agora. Desmontar este mito, passo a passo. Primeiro vamos descobrir que o famoso Código do Samurai nasceu, olha só que ironia, em tempos de paz. Depois, vamos ver que as suas ferramentas de guerra não eram bem como imaginamos. A seguir, vamos analisar uma vitória que foi atribuída mais a um tufão do que a espadas. E por fim, vamos entender o que essas histórias nos dizem sobre a forma como contamos o nosso próprio passado. Vamos começar pelo coração do mito, o Bushido. A ideia de que este código de honra foi forjado no calor da batalha é central para a lenda. Só que a realidade é bem mais surpreendente. E esta citação vai direto ao ponto. O Bushido, como o conhecemos, não nasceu nos campos de batalha do Japão feudal. A sua origem é, na verdade, muito mais pacífica e quase académica. Foi algo que foi escrito e não vivido na guerra. E esta cronologia visual deixa tudo muito claro. Reparem bem, o período de guerra intensa, o Sengoku, termina aqui, em 1603. Logo depois, começa o período Edo, uma era de paz que durou mais de 250 anos. E o Hagakure, um dos textos mais importantes do Bushido, só foi escrito aqui, lá no início do século XVIII, ou seja, mais de 100 anos depois do fim das grandes batalhas. Então, aqui está a grande revelação. O Bushido não foi um código para tempos de guerra, mas sim para tempos de paz. Ele foi criado para dar um propósito, uma moral, a uma classe de guerreiros que, bem, já não tinha guerras para lutar. No fundo, era uma forma de romantizar um passado que já não existia. E não é só o código que foi romantizado, não. As próprias ferramentas do samurai, os seus maiores ícones, também têm uma história um pouco diferente da que nos contam. A katana, sem dúvida, é uma arma incrível, mas o mito de que ela corta absolutamente tudo é só isso mesmo, um mito. Ela foi desenhada para o tipo de armadura japonesa da época. Contra a armadura de placas de um cavaleiro europeu, a história seria bem diferente. O mesmo acontece com os cavalos. A imagem que temos na cabeça é daquele cavalo de guerra imponente, gigante. A realidade, os cavalos nativos do Japão eram bem mais pequenos, quase como póneis. Eram perfeitos para o terreno montanhoso do país, mas estavam longe de ser os gigantes que vemos nos filmes. Mas talvez a maior lenda samurai não seja sobre o seu código ou as suas armas. É sobre a sua maior vitória, a defesa do Japão contra a invasão mongol. Uma história de bravura contra um inimigo que parecia imparável. Mas o que realmente aconteceu? Para entender o cenário, estamos no final do século XIII e Kublai Khan, neto de Gengis Khan, tentou invadir o Japão 2 vezes. Ele veio com frotas e exércitos massivos, algo que parecia simplesmente impossível de parar na época. E os factos são claros. Os mongóis eram superiores em quase tudo. Como este gráfico mostra, as suas táticas, a sua logística, a sua tecnologia estavam noutro nível. No papel, a vitória japonesa parecia impossível. E aqui está o que realmente decidiu a guerra. Em ambas as invasões, a salvação do Japão não veio da espada, mas do céu. Tufões massivos, que mais tarde foram chamados de kamikaze ou ventos divinos, simplesmente aniquilaram as frotas mongóis. A natureza foi o inimigo mais formidável que os mongóis enfrentaram. Então, vamos lá. Um código nascido na paz e uma vitória garantida pela natureza. O que é que estes mitos desconstruídos nos ensinam? Eles levam-nos a uma lição muito maior sobre as histórias perfeitas que gostamos tanto de contar. Ironicamente, o fim da era samurai não veio de uma batalha interna, mas do mundo exterior. Séculos de isolamento deixaram o Japão tecnologicamente para trás. E quando os navios de guerra americanos do Commodore Perry chegaram em 1853, a diferença era gritante. O sistema que sustentava os samurais simplesmente não conseguiu resistir a este choque de realidade. A verdadeira lição, no fim das contas, é esta.
A história raramente é tão simples ou heroica como as lendas. O mito do samurai é um exemplo perfeito de uma narrativa criada para inspirar, não para retratar a realidade. E esta necessidade de olhar para além da lenda, isso aplica-se a todas as histórias nacionais, sem exceção. O que nos leva a uma questão final para refletir. Quantas das grandes histórias heróicas que conhecemos são, na verdade, uma romantização? Talvez valha a pena perguntar, quando uma história parece perfeita demais, será que não estamos a perder a parte mais complexa e, por isso mesmo, a mais interessante?